Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, é interessante como os protestantes, eles furtaram a Bíblia, né? Usurparam a Bíblia. Eles vão dizer que a Bíblia é protestante, quando na verdade a Bíblia foi inscrita, pelo menos o Novo Testamento inteiro, escrita pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja que tem os apóstolos de Cristo como os primeiros bispos da Igreja, o colégio apostólico, Pedro como bispo da Igreja de Roma e os demais apóstolos como as demais igrejas. E esses apóstolos, como também alguns outros agiógrafos, ou seja, alguns outros homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Escritura, mas esses homens são membros da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo. E escreveram as Escrituras, por isso o Novo Testamento todo é uma expressão da Igreja. A Igreja é instituída por Cristo, depois os seus apóstolos, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, os seus apóstolos, por uma necessidade das comunidades que foram instituídas, estabelecidas em determinados lugares, como a comunidade de Roma, da Galácia, Tessalônica, Corinto, Éfeso, né? Sucessivamente, essas comunidades tiveram alguns aparecimentos de falsos profetas, como o próprio Jesus falou, o próprio Pedro falou, o apóstolo Paulo também falou, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, que iriam surgir dentro da igreja, ensinando doutrinas errôneas, doutrinas de demônio, um evangelho diferente do qual os apóstolos tinham anunciado, como diz São Paulo aos Gálatas, e, consequentemente, se escreve todo o Novo Testamento para mostrar qual é a verdadeira fé da igreja. Então, eles usurparam a Bíblia e começam a dizer que a Bíblia é deles, né? O Antigo Testamento já fazia parte da igreja, porque a igreja já usava, os apóstolos e Cristo Jesus já usavam, e agora eles querem afanar, meus irmãos, a catolicidade da igreja. Eles estão dizendo que a igreja ser chamada de católica não tem problema nenhum, porque eles, os protestantes, são a igreja católica, a igreja de Cristo que está em todo lugar. Mas a grande pergunta que fica é: qual é a igreja protestante que é a igreja de Cristo e que está em todo o mundo? Por quê? Porque nós sabemos muito facilmente, só é você procurar aí a respeito das doutrinas. Cada igreja protestante tem uma doutrina, e uma doutrina distinta da outra. Doutrinas que mexem até na questão da salvação, da justificação, da perca de salvação. Então, resta saber qual é, né? Então veja o que esse senhor está dizendo aí. Não sei o nome dele, mas veja o que esse senhor está dizendo aí. Que o termo católico não está errado. A igreja de Cristo, realmente, ela é católica. Em que sentido? No sentido da universalidade da igreja. Ela está em todo mundo. Esse é o termo que deve se entender. Catolicismo é o ato da igreja ser universal, dela estar em todas as partes do mundo. Então, como eu dizia, né? Esse senhor está dizendo que a palavra católica define a igreja como estando em todo lugar, né? Da universalidade da igreja. Essa igreja que, segundo ele, segundo o protestante aí, é a igreja protestante. Agora a pergunta retrocede na história aí. 1517 surge a Revolução Protestante, que eles chamam de Reforma. Então, Lutero reforma, segundo eles, a igreja. Então, a igreja surge, a igreja protestante, como eles conhecem, surge em 1517. Você volta aí a história, 1400, cadê a igreja? Onde é que está essa igreja protestante? E mesmo que fosse, vamos dizer, mesmo que fosse verdade, vamos dizer, mesmo que esse termo fosse verídico, né, ele usar para os protestantes. Mas a pergunta é: qual é a igreja protestante que está em todo lugar e que é a igreja de Cristo? Porque a igreja anglicana tem uma doutrina diferente da igreja metodista. A igreja wesleyana tem uma doutrina diferente da igreja calvinista. A igreja calvinista tem uma doutrina distinta da igreja luterana. A igreja luterana tem uma doutrina distinta da igreja adventista, das igrejas pentecostais, das igrejas neopentecostais. E dentro dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, todas elas têm doutrinas distintas em vários pontos daquilo que é a doutrina bíblica. Por exemplo, algumas creem na Trindade, outras vão dizer que não existe a Trindade, que a Trindade é uma criação da Igreja Católica, é um demônio, a Trindade. Alguns vão dizer que Jesus
mandou batizar criança, outros vão dizer que não mandou. As igrejas, por exemplo, adventistas e as que já se dividiram da igreja adventista vão dizer que nós devemos guardar o sábado, né? A maioria das igrejas protestantes vai dizer que não, que se deve guardar o domingo. E assim sucessivamente. Então, a pergunta que fica é: qual é a igreja protestante que é universal, que é católica, que está em todo lugar, que tem a mesma doutrina, que tem o mesmo ensinamento? E que exista desde do ano 333 da era cristã, onde Cristo institui a sua igreja ali na pessoa de Pedro. E de lá para cá, aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja? Ah, sim, está na pessoa de Lutero, que foi levantado por Deus para reformar a igreja. Mas qual igreja? A igreja católica? A igreja católica foi reformada por Lutero, ok. Mas como é que Lutero iria ser alguém levantado por Deus para reformar uma igreja falsa? Uma igreja que não é a igreja de Cristo. Uma igreja que foi fundada por Constantino, como eles dizem. Só que nós sabemos que Constantino não fundou a igreja católica. E eles não vão dizer que Constantino fundou diretamente. Alguns protestantes, assim, menos culto, vai dizer que Constantino fundou a igreja no ano 300 e alguma coisa. Mas outros vão dizer que a igreja se corrompeu. E se a igreja se corrompeu, então as palavras de Jesus foram mentirosas, porque Jesus disse que as portas do inferno tentariam contra a igreja, mas não prevaleceria. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não disse que estaria, Jesus não disse que esteve, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se Jesus está com a igreja, como foi possível Satanás vencer a igreja, se foi promessa de Jesus que Satanás não venceria? Tentaria, mas não venceria a igreja. Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, estaria na igreja, com a igreja, e ensinaria a igreja toda a verdade. Então, a igreja se corrompe e agora Deus levanta Lutero. Meus irmãos, isso é terrível. Isso, infelizmente, isso é desonestidade intelectual. Veja o que ele continua dizendo, e eu não vou nem falar sobre o que ele diz, né? Mas eu vou indicar aqui um vídeo. O grande problema está no romanismo. Então, essa denominação ela leva o nome de Igreja Católica Apostólica, que também é correto, romana. Então, o romanismo é que é o grande problema e que nós vamos ver aqui, tá bem? Ele vai dizer que o romanismo é que é o grande problema. Por quê? Porque eu disse que não iria falar, mas eu vou dizer o seguinte, veja, eles querem dizer que Constantino corrompeu a igreja, ou que foi Constantino que fundou a igreja católica. Mas eu queria indicar para você, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, na descrição desse vídeo eu vou deixar para você, esse vídeo que você está vendo aí na tela, que é uma resposta do professor de História da Igreja, Lucas, acho que é Lucas Lancaster, se eu não me engano o nome do professor. Eu não acompanho muito ele, mas eu vejo algumas coisas. E eu vi esse vídeo aí, que ele vai falar, ele faz uma resposta ao pastor Rodrigo Silva. E ele mostra ali que Constantino, de fato, se converteu, né? Rodrigo Silva vai dizer que não existe nada que prove nenhum indício da conversão de Constantino ter sido uma conversão verdadeira, né? Ele vai dizer que é uma estratégia política, um jogo político. E o Lucas, professor Lucas, vai mostrar 10 pontos, né? 10 pontos aí que mostra a conversão de Constantino. Então, infelizmente, meus irmãos, é isso, né? Estão querendo, com uma narrativa fake, né, falsa, mentirosa, desqualificar a igreja de Cristo. Só que isso nós sabemos quem é que opera através disso. Quem opera através disso é o próprio diabo, é o próprio Satanás, que é o pai da mentira. João 8:44. Satanás é o pai da mentira, porque ele é homicida desde o princípio, né? E ele mata a verdade. Não que ele mate a verdade, mas ele mata a verdade no seu próprio coração. E com isso ele é corrompido nos céus, foi precipitado para a terra, e a mesma rebelião que ele fez contra Deus no céu, ele acabou levando Adão e Eva a fazer no paraíso, e ele motivou os chamados reformadores para fazer a mesma revolução contra Cristo e a sua igreja ali por volta do século XVI, né? 1517, por aí assim. Então, infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso. São poucas pessoas que estão dando crédito a esses senhores, mas, graças a Deus, o que é deles está guardado. E tem muita gente católica com capacidade suficiente para responder
em alto nível e na mesma altura esses camaradas. Não digo nem na mesma altura, porque o que o professor Lucas fez com o Rodrigo foi de podemos dizer assim, uma humilhação terrível, porque eu fiquei com vergonha alheia do Rodrigo Silva, por tudo que ele falava, sem argumentação, né, somente sofisma e teoria da conspiração, baseada nas ideias da cabecinha dele mesmo, sem prova histórica nenhuma, e foi uma vergonha. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.